Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre a busca do São Paulo por um lateral esquerdo depois da cobrança pública de Rogério Ceni. Bora te atualizar sobre o Palmeiras, porque Giovani, que é super badalado e já teve oferta de 18 milhões de euros, nem sequer ficou no banco de reservas em 2023. Bora contar também sobre Flamengo e Corinthians anunciando uma parceria com o Zenit, da Rússia. Para completar, te atualizo sobre as últimas do mercado, falo sobre o preço que o Manchester United quer pelo Pelistri, o uruguaio que é pretendido por Botafogo e Rubro Negro. Falo também sobre as últimas do mercado, a situação extremamente delicada de Daniel Alves, que inclusive ficou desempregado, além de várias outras novidades. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te abandona de segunda a segunda. Nesse sábado, dia nobre do futebol pelo mundo, você tem opções de apostas, por exemplo, no campeonato inglês, com 6 jogos, destaque para Liverpool e Chelsea, a partir das 9h30 da manhã. Se eu fosse você, já apostaria agora mesmo na vitória do Liverpool, pagando R$1,93. No Campeonato Paulista, 4 partidas, entre elas a minha portuguesa, que em caso de vitória contra o Red Bull Bragantino, vai pagar R$4,02. Um pouquinho mais tarde tem Inter de Limeira e Corinthians, vitória do Timão pagando R$1,66. Para apostar no 1xBet super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faça seu cadastro e não esqueça do cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo. O Wolverhampton da Inglaterra não pretende aumentar a oferta de 17 milhões de euros que já havia sido feita e aceita pelo Fly em relação a João Gomes. O time inglês bate na tecla de que, como houve o sim do Flamengo, não há necessidade do aumento. Você sabe que o Lyon está tentando atravessar essa negociação e já ofereceu 19 milhões de euros. Ainda não há um martelo batido em relação a esse assunto. Quero contar que o Corinthians anunciou nessa sexta-feira a renovação do contrato do Watson, meio atacante que tem sido titular até com bastante frequência, novo vínculo até dezembro de 2025. Na quinta-feira eu já havia contado para vocês, o goleiro reserva Carlos Miguel e o zagueiro Caetano tiveram seus vínculos estendidos também. Bora contar ainda que Matheus Jesus não é mais jogador do Corinthians, ele foi emprestado até o fim da temporada para Ponte Preta. O contrato com o Timão se encerra justamente em dezembro, ou seja, a partir do momento em que ele se transferir de verdade, em que ele passar a atuar pela Ponte Preta, deixa de ter relação com o Corinthians. Para completar o giro de notícias, contar com o atacante Fernandinho. Lembra dele? O baixinho que jogou com o Ricardo Oliveira, passagens por Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro. Ele é o mais novo reforço do Retrô para a disputa do Campeonato Pernambucano e também da Série D do Campeonato Brasileiro. As últimas, o Bahia aderiu à Libra, que é a liga de clubes que já contava com 10 times da primeira divisão. O Bahia, antes de se tornar uma SAF, estava mais propenso a fechar com o outro lado, mas a partir do momento em que o Grupo City assumiu o comando do Bahia, houve uma migração e o Bahia é mais um clube a aderir à Libra. Todos os times que viraram SAF estão fechados com a Libra. E a saideira do giro de notícias conta que o Grêmio está de olho em Aleph Manga, informação que vem do Rio Grande do Sul. O atacante que pertence ao Curitiba, que recentemente renovou seu contrato com o Coxa. O Grêmio vê no Aleph Manga uma possibilidade caso as negociações com o Michael do Al Hilal de fato não avancem. Bora contar sobre Daniel Alves, que está preso, isso você já sabe. A notícia mais impactante das últimas horas, talvez dos últimos minutos, dá conta de que o Pumas não é mais o clube do Daniel Alves. O Pumas já comunicou a jornalistas mais próximos que cobrem o dia a dia do clube que o contrato com o Daniel Alves será rescindido depois de o lateral direito ser preso na Espanha. Ele estava na Espanha, ele foi a Tenerife primeiro, por conta do falecimento da sua sogra. Ele é casado com uma espanhola. Depois ele foi a Barcelona para prestar esclarecimentos em relação a uma acusação de agressão sexual contra ele. O caso teria acontecido na madrugada do dia 30 de dezembro do ano passado. Daniel Alves achou que ia prestar esclarecimentos e logo depois ia embora. Já tinha inclusive passagem marcada para o México. Só que a justiça espanhola não permitiu que ele saísse e houve um julgamento e a juíza determinou a permanência dele na prisão sem a possibilidade de pagamento de fiança. O caso é considerado bastante sério. As denúncias e acusações feitas pela jovem de 23 anos são bem graves e o Daniel Alves pode acabar se complicando cada vez mais. Já está desempregado, vai passar no mínimo essa noite preso. E agora aguardemos cenas dos próximos capítulos. Ex-jogador da Seleção Brasileira e do São Paulo, tricolor que segue pagando R$472 mil por mês ao Daniel Alves pelos próximos 4 anos.
Bora falar agora sobre Facundo Pelistri. O atacante uruguaio que pertence ao Manchester United começou a jogar pelo clube inglês apenas agora. Coincidência ou não, foi mais ou menos quando o Botafogo e o Flamengo iniciaram conversas, especialmente o Botafogo, que é o maior interessado na contratação do jogador. O United definiu um preço para a negociação, 15 milhões de euros ou 84 milhões de reais, valor completamente fora da realidade de quanto o Botafogo e o Flamengo pretendem gastar com o jogador. Os dois clubes cariocas acenaram, cogitaram a possibilidade de contratação por empréstimo. Quando é que o Botafogo e o Flamengo vão ter chances reais de contratar? Se até o fechamento da janela de transferências, em 31 de janeiro, não houver qualquer compra em definitivo do atleta, aí o United pode pensar na possibilidade de emprestá-lo. Vale a lembrança de que o Valência, da Espanha, e o Bolonha, da Itália, são clubes interessados e já acenaram com a intenção de comprar. O raciocínio para o Pelistri é mais ou menos o mesmo em relação ao Coutinho, que é desejado por Vasco e Corinthians, a necessidade do fechamento na janela na Europa, para que esses atletas sem propostas em definitivo possam ser emprestados para o futebol nacional. Quero falar agora sobre o Vasco e as prioridades do Cruz Maltino para a temporada de 2023. Vasco, que é um dos clubes que mais se reforçaram para a temporada. Jogadores interessantes, gostei bastante do Jair, do Pedro Raul. Acho que o Pumita Rodrigues pode ter um papel importante nesse time, Orelhano na ponta direita, enfim. Mas o Vasco ainda busca pelo menos mais 4 reforços para essa primeira janela de transferências do futebol nacional. Outros reforços ainda devem chegar na metade do ano. As 4 prioridades do Vasco hoje. Do Vasco da 777, um zagueiro para se juntar especialmente ao Robson Bambu, que ainda não conseguiu se fixar como titular, e o Léo Pelé. Há necessidade de mais um volante, de um meio atacante, um camisa 10, além de um atacante de lado de campo. Só para citar nomes e possibilidades. Para a zaga, nos últimos dias o Vasco tentou o Capasso, do Atlético Tucumã. Cruz Maltino já anunciou a desistência, não há mais acordo com o time argentino. Veríssimo foi uma das tentativas, mas o Paulo Pitombeiro, empresário do Veríssimo, já me contou que ele não volta para o Brasil. Essa posição do volante, ela pode ser ocupada pelo Souza, mas o Vasco precisaria esperar até a metade do ano, porque o ex-jogador Cruz Maltino tem vínculo com o Besiktas até maio. O meia atacante é essa posição mais carente e difícil. O Vasco já conversou com pelo menos 7 jogadores dessa posição, vários deles estrangeiros, e tem esbarrado nas pedidas dos clubes, várias das negociações com cifras a partir de 6 milhões de euros. O atacante de lado de campo, especialmente para o lado esquerdo, até porque o Orelhano foi contratado para o lado direito, é outro problema. Jogadores bastante caros, muito atleta bastante bem avaliado no mercado de transferências. Qualquer novidade a respeito de contratações no Cruz Maltino, eu volto aqui para informar vocês, quem sabe durante o programa do Nicola, que começa daqui a pouco às 7 da noite. Quero falar agora sobre o Palmeiras e algo meio inexplicável que está acontecendo nesse início de temporada. Você deve ter ouvido, lido ou escutado que o Giovani, garoto revelado na base do Palmeiras e que no ano passado quase se mudou para o Ajax por uma proposta de 18 milhões de euros, teria mais espaço na temporada de 2023, afinal de contas se recuperou das lesões que sofreu na temporada passada e com o caminho livre, especialmente depois da saída do Wesley, seria mais utilizado. Pois bem, o Palmeiras já fez 2 partidas no Campeonato Paulista, empate com o São Bento em casa e vitória contra o Botafogo em Ribeirão Preto. E o Giovani não é que ele não foi utilizado em nenhum dos 2 jogos, ele nem sequer se sentou no banco de reservas. Fui checar com uma fonte minha no Palmeiras para ver se existia algum problema físico, se o Giovani tem algum impedimento. E a resposta foi de que a opção por não levá-lo nem para o banco foi do Abel, é uma opção técnica e tática. E aí chama atenção, atleta de 19 anos de idade, se não é o mais valorizado do elenco, obviamente que eu estou excluindo o Endrick, que já foi vendido, mas está certamente entre os 3, 4 jogadores com maior poder de venda do elenco palmeirense. A gente fala em 18 milhões de euros, que foi uma proposta feita pelo Ajax no ano passado. Ele acabou sofrendo uma lesão forte no tornozelo depois de uma entrada do Daverson e a proposta foi cancelada. Mas qual outro jogador do Palmeiras teve ofertas desse tamanho? O Danilo, que foi vendido para o Nottingham Forest, o Endrick, que foi vendido para o Real Madrid, nenhum outro teve propostas tão altas. Enfim, só 6 partidas na temporada passada. Ao que parece, essa impressão inclusive tem sido diagnosticada em vários torcedores do Palmeiras, é que não é um atleta que goza de muito prestígio com o Abel Ferreira. E para piorar a situação, além de não utilizar o Giovani, o Abel ainda tem insistido no Navarro jogando como ponta. O Navarro já foi uma negação na temporada passada como centroavante, que é a função dele, e agora o ex-jogador do Botafogo é testado na função de ponta. Ele entrou nas 2 partidas do Campeonato Paulista.
John, José Lopes e Breno Lopes também foram levados para o banco de reservas contra o Botafogo. Só o John não teve a oportunidade de jogar. No jogo anterior, Navarro e José Lopes também foram testados no decorrer da partida. Quero fechar... tem mais duas informações importantes. Quero falar sobre o São Paulo e a busca do tricolor por um lateral esquerdo. Tinha contado para vocês que o São Paulo não queria contratar lateral, mas o Rogério Ceni deu um jeitinho de colocar esse assunto na pauta. Depois da vitória por 2-1 contra a Ferroviária, vitória super apertada do tricolor, Rogério Ceni deu uma entrevista coletiva. No intervalo de pouco mais de 30 segundos, ele conseguiu emplacar a palavra urgentemente 3 vezes para dizer que o São Paulo precisa de um lateral esquerdo. Não vai dar para jogar a temporada inteira apenas com o Wellington. Só que ninguém da diretoria do São Paulo estava se preparando ou buscando laterais no mercado. A ideia era dar espaço para o Wellington e, eventualmente, se precisasse, pudesse utilizar o Lisieiro de forma improvisada. Vale a lembrança de que o lateral esquerdo titular da seleção brasileira sub-20 é do São Paulo. Patrick Lanza, alguém super bem avaliado há bastante tempo. Mas o Rogério tem colocado pressão na tentativa de mais um reforço. O Rogério gostaria de um lateral esquerdo e de um centroavante para ser reserva do Caleri. Depois das declarações do treinador, fui conferir com uma fonte minha no São Paulo se existem negociações, tratativas, buscas por um lateral esquerdo, e a pessoa me assegurou que não há nenhum nome na pauta do tricolor nesse momento. Se aparecer alguma oportunidade de mercado, o São Paulo pode até fazer acordos, negócios, mas nesse momento não há nada. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Zenit, clube russo, que tem contratado vários jogadores do futebol brasileiro. Os últimos, o Robert Renan e o Duqueiroz. Antes já havia trazido o Yuri Alberto, o Malcom, o Claudinho, enfim. Um dos maiores compradores do futebol estrangeiro hoje, certamente aquele que mais compra do futebol brasileiro na Rússia. E o Zenit está fechando uma parceria com o Flamengo e Corinthians. Informação que foi divulgada pelo jornalista brasileiro Fábio Aleixo, que mora lá na Rússia. Ele repercutiu uma entrevista do Alexander Medvedev, que é o diretor-geral do Zenit, e esse cara disse à Match TV que o clube russo está em fase final de conversas para ter uma parceria com o Corinthians e com o Flamengo. O anúncio promete ser breve. E entre outras novidades, a primeira providência dessa parceria poderia ser um convite para atletas sub-14 e sub-15 dos dois times para participação em torneios internacionais, para um torneio internacional em São Petersburgo. Seria uma espécie de intercâmbio para que os meninos daqui pudessem ter a experiência de jogar por lá provisoriamente, temporariamente, né? Depois o Alexander Medvedev ainda completa nessa entrevista que o Zenit está de olho não apenas nos atletas, jovens e já profissionais, mas também em outras formas de cooperação, como amistosos, trocas de experiência de treinadores, equipe técnica, entre outras coisas. Queria saber a sua opinião, até que ponto pode ser interessante ter como parceiro o Zenit. Só para lembrar que o clube russo, para liberar o Yuri Alberto para o Corinthians, só 50% dos direitos econômicos, o Zenit ficou com 55% dos direitos que o Corinthians tinha sobre o Robert Renan, os 90% que o Corinthians tinha em relação ao Duqueiroz, deve ficar com pelo menos 50% do Mantuan e ainda ficou com a prioridade da compra do Pedro. Jovem meia atacante que pertence ao Corinthians, está jogando Sul-Americano Sub-20. Tem mais uma. Ficou com 10% também do valor da venda futura do goleiro Ivan, que hoje está no Vasco da Gama. Pacote completo, 5 jogadores por 1. Foi como o Zenit, foi a condição que o Zenit impôs para que o negócio com o Yuri Alberto saísse. Se você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta às 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!